A Itaúsa divulgou o resultado do quarto trimestre, foi um ótimo resultado. A gente pode ver aqui que o lucro líquido recorrente salta 16% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e no ano inteiro fechado ela sobe 21,5%, um ótimo salto no lucro líquido. O ROI recorrente chega a 16,5%, também um ótimo salto. No ano fica em 17,4%. O patrimônio líquido da empresa salta 9%. No ano o endividamento líquido saltou, mas ainda está bem tranquilo, né? Lembrando que a empresa fez um ótimo trabalho de redução de alavancagem em 2023, 2024. A gente já vai dar uma olhada no que ela fez aqui em relação à dívida, tá? E o ativo total da empresa também salta 10%. E por outro lado, o volume de mercado da empresa, o valor de mercado da empresa acabou caindo ali, né? Mas só que aqui é até o quarto trimestre, depois a gente vai ver atualizado mais para frente, tá? Enfim, esse crescimento no lucro e no patrimônio líquido vai representar então um PVP e um PL mais descontados, a não ser que a cotação passe a subir. Então, isso aqui pressiona as cotações para cima, né? Se ela não sobe, cada vez vai ficando mais barato conforme os resultados vão crescendo aqui, PVP e PL. O resultado das empresas investidas salta 14% no trimestre e no ano 18%, sendo que o Itaú saltou 22%, enquanto o setor não financeiro caiu neste trimestre aqui. Porém, no ano ele acaba saltando 7%. Então, em termos de lucro, as empresas do grupo do setor da Itaúsa, elas estão em fase de crescimento, então é natural que elas deem essa oscilação no lucro. Eu acho mais interessante olhar ali o EBITDA dela para ver como é que tá essas evoluções dela, né? Então, a gente vê a Alpagata se recuperando, né, nesse trimestre, no ano sai de um prejuízo, né, para voltar a dar lucro. A empresa está fazendo ali meio que uma recuperação, embora não seja uma empresa que eu gosto tanto, tá ali melhorando. A Dexco a gente vê que tem um período difícil, embora o seu EBITDA esteja ali resiliente, é um setor muito sensível à economia, porém, quando chega no lucro, aí tá difícil, porque tem uma dívida pesada ali, né? E a alavancagem tá difícil no Brasil hoje em dia. E aí nós temos então essa queda, mas se manteve lucrativa, 238 para 75 milhões. A CCR tem praticamente estabilidade aqui no trimestre, no ano salta 26%, um ótimo resultado. O agenciamento cai, mas eu gosto de ver ela mais aqui no ano, que também teve uma queda de 49%, mas foco no EBITDA. É uma das melhores empresas do grupo, o crescimento está acontecendo lá bastante, está numa fase bem legal ali de crescimento. A Copa Energia cresce 12%, no ano 6%, e a NTS salta de mais 780% no ano, né? Embora no trimestre tenha sido prejuízo, mas no ano vai muito bem ali. E aí a gente tem então o resultado próprio da Itaúsa também aqui é estável, né? Vamos falar estabilidade, enquanto o resultado financeiro, olha só, pesou menos, a empresa fez um bom trabalho ali com a questão da dívida, vamos dar uma olhada, né? E aí a gente chega então no lucro líquido recorrente saltando 22%. Olha só a estratégia dela aqui em relação ao capital, estrutura de capital e endividamento. Ela reduziu a dívida bruta em 2022, em 2023 ela reduziu e alongou a dívida, né? Em 2024 ela alongou e reduziu o custo médio da dívida. Isso fez efeito. Se a gente compara então em relação a 2022, quando ela começou esse plano aqui com as dívidas, diminuiu 45% a dívida bruta, a líquida diminuiu 82%, o serviço da dívida diminuiu 50%, o prazo aumentou 2,3 anos e a amortização sem amortização, aliás, até 2028 ali, né? Então ela ganhou um espaço aqui para amortização. Então, a composição de capital e alavancagem é 91% patrimônio líquido, 9% passivo, tá tranquilo aqui em relação à dívida, né? O endividamento, então, aqui de 1,2 dívida sobre patrimônio líquido, e a cobertura de juros deu uma disparada aqui para 13x, porque o Itaú também pagou ótimos dividendos, mas no caso da Itaúsa é interessante olhar também a dívida sobre o patrimônio líquido, né? Uma empresa que busca ser uma pagadora de dividendos, ela não pode se alavancar muito. É interessante a gente ver o fluxo de caixa da empresa, porque ela sempre diz, né? Ela vai repassar todos os dividendos que ela recebe do Itaú. Isso aconteceu no ano com folga, tá? Porque, na verdade, ela recebeu 7,7 do Itaú e pagou 8 aqui. Então, uma parte ela deve ter pagado provavelmente vindo aqui, ó, do setor não financeiro, né? Sobrou ali um pouco, né? Ela geralmente diz que o setor não financeiro ela utiliza para pagar os custos da holding. Mas vale lembrar que esse setor financeiro está numa pegada de crescimento. Então, essas empresas aqui elas vão aumentando os dividendos lá na frente. A Saneamento, por exemplo, é um grande exemplo, né? Lá na frente vai se pingar ótimos dividendos. Então isso aqui no longo prazo tende a subir e colaborar mais aos dividendos do grupo, tá? Essa é a minha aposta. Aí temos as captações, aí ela também vai fazendo amortização e tal, né? Aquele trabalhinho que ela fez ali na dívida, né? Enfim,
Podemos ver que o fluxo de dividendos que ela recebeu do grupo foi puxado pelo Itaú para cima, né? O Itaú pagou ótimos dividendos e aí faz a Itaúsa também pagar ótimos dividendos. Na sexta-feira passada eu falei sobre o desconto holding da Itaúsa, né? Eu não concordo muito com este aqui, mas está aqui para a gente ver, né? 21,2%, quando a gente compara com o histórico, ainda assim está em linha ou um pouco acima aqui da média do desconto histórico, que é um desconto histórico, mesmo sendo uma média histórica, é um desconto demasiadamente alto, na minha opinião, tá? Poderia ser mais baixo esse desconto e é por isso que a Itaúsa acaba sendo bacana. Como eu mostrei no vídeo ali que eu falei do desconto holding, às vezes você não gosta, sei lá, não gosta da Alpagatas que nem eu, é como se estivesse levando de graça quase todo o portfólio aqui, na verdade, porque o desconto holding tá desse jeito, tá mais alto do que deveria, pelo menos na minha visão. Então eu não gosto da Alpagatas e levo de graça, e ainda levo as outras que eu gosto muito aqui da EAG Energia, da NTS, a Copa Energia, a CCR também é muito bacana e a Dexco também é legalzinha. Embora seja muito aqui correlacionada com a economia, né? Começando vendo aqui o grupo então da Itaúsa, começando com o Itaú, que é o mais importante, nós temos aqui o produto bancário saltando 9,2 no ano, no trimestre 11,6, então nós temos aqui as provisões que foram altas, né? A gente viu que foi um período de dificuldades aqui, mas olha só, como subiu muito a carteira aqui, acabou compensando, né? A provisão subiu menos que o produto bancário, a despesa administrativa subiu também menos ali que o produto bancário, meio que em linha com a inflação, super tranquilo, e o lucro líquido recorrente então salta 19,5%, e o ROI recorrente chega aqui, vamos ver no ano, né, 21,1%, um ótimo ROI, né, impressionante, e aí o patrimônio líquido sobe 11%. O Itaú teve um resultado muito forte nesse ano. E aí, falando da Alpagatas, eu já expliquei para vocês o resultado, né? A gente vê aqui um volume subindo 9,5%, ela fazendo um turnaround, principalmente aqui em internacional, já dá pra gente falar que ela tá fazendo um turnaround ali, que ela tá arrumando tudo ali, a casinha, né? O EBITDA sobe, então, 64,1%, o lucro recorrente sai do prejuízo e vira lucro, né? Espero que ela seja mais pés no chão agora, porque é um setor dentro do varejo, que eu não gosto, é diferenciado, né? Tem nome forte aqui. Só que ela não pode dar passos maiores que a perna, como ela fez ali na minha visão, em alguns pontos, tá? De qualquer jeito, olha só, dívida aqui, ó, tranquilíssima. Então não tem dívida mais para dar dor de cabeça, que a gente sabe que no Brasil é proibido ter dívida. Sabia que é a nova lei que baixou? Proibido ter dívida, ainda mais no varejo. Então, basicamente é que ela tá fazendo, indo pro lugar certo pelo menos, né? E agora vamos ver a Dexco, então, né, que tem esse salto aqui na receita de 11.000%, vai bem em divisão de madeira, metais, sanitários e louça, divisão de revestimento. Ao longo do ano deu umas osciladas, mas fechou bem aqui em receita, e o EBITDA recorrente salta 18,4%. Só que o lucro não foi capaz de aguentar, né? Como ela investiu ali na questão da celulose, uma nova frente, tem uma dívida pesada, né? E aí a gente sabe que no Brasil, como acabei de dizer, é proibido se endividar. O único que pode se endividar aqui é o governo. Esse aí pode à vontade, tem carta branca. E aí a gente tem essa queda no lucro. Só esperar as coisas melhorar. Ó, a dívida aqui é pesado, né? Não é elétrica isso aqui. Então, é apertado, o lucro cai, mas é só ter paciência, que isso aqui quando o lucro voltar a subir, cara, o EBITDA tá crescendo. É uma empresa bacana aqui, tá? E agora nós vamos para a CCR, um setor de alto capex, alto investimento, né? Quando a empresa é bem administrada nesse setor, tende a ser lucrativa, mas é um setor que não pode vacilar. E por detrás nós temos a Itaúsa e o Grupo Votorantim, né? Poxa, que dispensa comentários. Então dá para a gente acreditar que vai dar bom, aqui eles ganharam novas concessões, eles aqui fizeram aquisições, recompra de ações também, né? E aí nós temos aqui a receita sem construção caindo 3% e o EBITDA ajustado recorrente subindo 6%, né? Enquanto o lucro líquido recorrente ela conseguiu subir 25,7% e a dívida sobe um pouquinho porque é um setor de muito investimento. O CAPEX está apertadíssimo de 7,3%. Então olha só, o CAPEX é quase igual ao EBITDA. Então é um setor complicado. Se você vacilar aqui, você dá ruim, mas de novo, né? São players por detrás aqui que eu confio bastante. Haja Saneamento, empresa de saneamento privada, né? Aí não tem muito o que dizer, né? Fantástico. Aí a gente vê a receita subindo 48,5%. Aliás, desculpa, o volume, a receita subindo 46%, enquanto o EBITDA ajustado consolidado subindo 40%. Olha os números, 41%. O lucro líquido
subindo aqui, na verdade o lucro do controlador, né, caindo aqui 16,9%, eu vou ficar com o EBITDA ajustado consolidado, que a gente vê esse salto, isso aqui que vai me dizer que a empresa está indo para o lugar certo, a dívida aumentou, mas aumentou pouco, teve aquisições, teve um monte de coisa que ela foi fazendo ali, 2,8 da dívida por EBITDA, né? Então assim, tá tranquila essa dívida, o CAPEX está sim pesado, mas é um setor, um dos melhores setores, né? Saneamento e utilidade pública de modo geral, eu gosto muito, elétrica e saneamento é o que tem de melhor na bolsa, uma empresa privada de saneamento, assim, não tem como dar errado isso aqui, tá? No futuro vai colaborar bastante com a Itaúsa. Eu tava querendo, torcendo que ela aumentasse aqui o percentual nessa empresa, que eu acho que é o que eu mais gosto do grupo. Enquanto agora a Copa Energia, né, a gente vê saltando um pouco aqui o volume, a receita salta, o EBITDA recorrente acaba saltando menos, porque embora ela tenha ganhado aqui em receita, né, teve ali os custos aumentando. É um setor que, o setor de gás é muito interessante, mas no caso dela ela está envolvida aqui muito com a logística, que acaba tendo essas osciladas. Oscila mais que NTS também, que é gás, mas aqui teve esse impacto. Ficou estável, tá tranquilo, né? O lucro líquido recorrente acaba subindo 6,2% e a dívida fica em 1x, tá bonito aqui, né? E a NTS, aí sim, ótima empresa. Essa aqui disputa com a Saneamento qual seria melhor na minha visão, né? Mas o resultado dela neste ano foi mais morno, porque ela tem alguns contratos que vai renovando. Então, eu vendo isso, eu imagino que talvez 2025 seja mais um ano morno ali, porque ela tem renovações de contrato para acontecer, tá? Mas enfim, então nós temos aqui o EBITDA caindo 3,5%, tranquilo. Proventos aqui ela aumentou, então, o provento que ela pagou total, e o CAPEX diminuiu um pouco, ela teve um período grande de investimento no passado, a dívida líquida está tranquila aqui para o setor, né, de 1,4x. É uma empresa das melhores aqui do grupo, como eu já disse. Talvez a melhor do grupo seja a Saneamento e logo em seguida a NTS. Sem considerar o Itaú, até porque é um pouco difícil de comparar um bancão gigantesco com uma empresa aqui que tem uma outra pegada, mais de crescimento ali, né, e tal. Então a Itaúsa, mesmo reportando bons resultados, ela vem em alta de apenas 2,76%, considerando os ótimos dividendos no período de 10,7%. Isso porque ela deu uma recuperaçãozinha aqui, né? Senão a queda seria maior. Quando a gente vê aqui sem o ajuste de dividendo, a gente pode ver que ela na verdade está em queda, né? A gente já vai ver isso. Olha só, o Itaú no mesmo período sobe 10,42%, com dividendos de 8,37, o dividendo foi um pouco menor, enquanto o YouTube 3, que estava desfasado em relação ao YouTube 4, ele tirou um pouco aqui, subindo 15%, um dividendo de 9,43. Sem considerar os dividendos, para a gente ver ali o preço de tela, a Itaúsa está 5,84% mais barato do que há um ano atrás. Houve queda nas ações, enquanto no ano passado recuperou-se um pouco, 10%, mas ainda está descontado. Enquanto o Itaú, no último ano, uma alta de 1,9%, enquanto a Itaúsa caiu, né? E no ano atual, uma alta de 15,60%. Se for para o YouTube 3, a alta é maior, recuperação do YouTube 3, né, 4,7% no último ano, e no ano atual, 15,8%. E vamos lembrar que o Itaú entregou alta nos resultados em lucro líquido recorrente de 21,5%, e as ações no último ano estão em queda quando a gente olha o preço de tela. Então, olha só o descasamento acontecendo, né? Enquanto o patrimônio líquido também subiu 9%, e ambos aqui, obviamente, subiram também acima da inflação. Sem a atualização dos resultados ainda, um PL de 7,35 na Itaúsa, que é abaixo da sua média de 7,75, com expectativa de resultados ainda continuando a crescer, enquanto o PVP está também abaixo da média 1,19 contra a média histórica de 1,79. Não se esqueça do seu like e considere se tornar membro do canal, porque como membro você pode conversar comigo, com os demais ali no Telegram, tem acesso à planilha de dividendos e vídeos exclusivos. Um abraço e até o próximo, valeu!